horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está. A tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora. Boa noite, pessoal. Hoje é segunda-feira. Vamos começar nosso estudo de Apocalipse. Hoje capítulo 3 e possivelmente capítulo 4. Mas antes eu queria mandar um abraço lá para o Amarildo e para a Elisandra lá na África. Me mandaram um WhatsApp de que chegou até eles, estavam nos assistindo lá, ficaram sabendo, ontem, se não me engano, não, semana passada, né, que ficaram sabendo e assistiram também. Fiquei sabendo que o pessoal de Carazinho estava assistindo também, e Erechim, outros lugares, irmãos conhecidos nossos estão assistindo, né? Que claro que quem assiste os vídeos, meus vídeos aqui, são o pessoal que me conhece, até porque os estudos que eu faço são muito simplesinho. Nós não pretendemos aqui ter audiência nas redes sociais, nem nada. A gente, nesse tempo de pandemia, o propósito é nós estudar a palavra de Deus juntos, alguns irmãos conhecidos, pouca gente, e a ênfase é nós compreender as profecias, mais focados em extrair aquilo que é verdadeiro, de que estudar minuciosamente o significado de cada simbologia, de cada palavra, de cada coisa diferente, até porque eu não sei, né? Eu não sei, e é muito difícil saber tudo, exatamente a linguagem simbólica das profecias, a não ser quando a Bíblia revela, como lá no livro de Daniel, né? Eu sempre repito isso, onde tem a profecia trazida em forma de sonhos ou visões, depois a própria escritura traz a revelação do que significa aquele sonho, aquela visão, tá? Então nós queremos aqui em Apocalipse fazer isso de uma maneira muito simples, extrair aquilo que é verdadeiro. Aquilo que a gente não entender, a gente vai reconhecer que não entendeu, né? Amanhã, se Deus quiser, ou outro dia, Deus pode revelar para nós. Amém? Vamos lá, vamos começar a leitura. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tá? Olha aqui, para Deus, né? Alguém que está vivendo, acha que está vivo, mas espiritualmente está morto. Deus considera uma pessoa morta, né? Da onde é que a gente tira isso? Quando Jesus estava lá nos evangelhos, falava que ele chamou alguém para ser apóstolo com ele, e ele Senhor, disse assim para Jesus: Senhor, deixa eu enterrar os meus mortos. Jesus falou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, né? Como que ele disse, aquele que não recebeu o Senhor, não tem a fé, não recebeu a salvação, Deus já considera morto. Então, aqui a gente pode entender esse versículo com a revelação da própria Bíblia. E essa é a ênfase que eu quero dar para a nossa leitura bíblica. Aliás,
eu quero recomendar para todo mundo que tenha a Bíblia aberta na mão, acompanhando a leitura. O nosso estudo consiste em ler a Bíblia e comentar ela, tá? Então, são comentários em cima da leitura bíblica. Não é uma pregação sobre Apocalipse. É um estudo de Apocalipse, tá bem? Então, por favor, tenha a sua Bíblia aí aberta no livro do Apocalipse, capítulo 3. Versículo 2 agora. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha só, a revelação do livro do Apocalipse começa com exortações para as igrejas, né? Com exortações. Aqui a igreja de Sardes, Sardes é uma cidade, né? Lá da Ásia, atual Turquia, né? Então começa com exortações para a igreja, para ela se arrepender. Todas elas têm a palavra te arrepende. Ele fala isso para a igreja. Então a gente pode concluir, pela revelação das Escrituras, que Jesus fala para nós, te arrepende, te arrepende. Então, essa introdução do Apocalipse, o início da revelação do Apocalipse, Jesus falando com as igrejas, a gente pode trazer isso para nós hoje, que a gente tem que fazer uma análise da nossa própria vida como igreja e nos arrepender se nós temos cometido algum pecado. Mas como mostra aqui, todas as igrejas, até as que têm boas obras, que o próprio Senhor reconhece, a igreja pode estar caindo em uma outra área, ela tem que se arrepender. Amém? 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Andar de branco vestimenta branca na Bíblia é santidade. 5. O vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora a carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu testemunho. Que lindo versículo, né? Está falando para uma igreja que, como todas, tem suas virtudes e seus defeitos, mas aqui está dizendo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma igreja que tem pouca força, mas é obediente e não nega o nome de Jesus. Que força seria esta? Que força que Deus quer da igreja? Mas ele falou de um defeito da igreja, ela tem pouca força. É um defeito. Mas que força será essa? A força, né, de iluminar o mundo. É uma igreja quieta. Uma igreja forte para Deus é uma igreja influenciadora, que ilumina sal e luz da terra. Porque é isso que é o papel da igreja na terra. É o testemunho. Então é uma igreja de pouco ativa, né, no testemunho, mas que ela mesma para si mesma guardou. Isso é uma virtude, mas é uma fraqueza também, porque não leva adiante a luz de Deus, né? 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, de novo, né? Nós podemos trazer que entre nós alguns se dizem cristãos e não são, né? Mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés,
e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui tem uma revelação, quer dizer, as provações há de vir sobre toda a terra para provar as pessoas. Né? Então, tem gente que ora, essa é uma revelação, irmãos, para a gente entender a nossa passagem aqui pela terra, que nós vamos ter provação aqui na terra, e cuidar, inclusive, as nossas orações, porque a nossa oração, eu já vejo muita oração, né, que pede para ter uma vida fácil, uma vida sem provas. Isso não existe. Ninguém na terra vai passar a vida sem ser provado. Principalmente, e muito principalmente, os cristãos vão ser provados. A nossa fé é provada. A nossa perseverança é provada. A provação, ela faz parte da nossa conversão. Amém? Não podemos querer fugir disso. O que a gente pode orar, sim, que Deus nos dê forças, porque no dia da provação a gente seja vencedor. Isso sim. Amém? 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo 12 também tem uma revelação muito bonita, né? Muito nobre. Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. E se gravar, botar uma marca nas pessoas, nós vamos ver várias vezes no livro do Apocalipse. Né? Aqui tem uma revelação que essa marca é o nome de Deus. Então é para ser a pessoa marcada como se fosse de Deus. Né? Desde a antiguidade e ainda hoje, os animais são marcados. Né? No campo, quem tem gado, quem tem cavalo, o pessoal bota uma marca para não se misturarem e saber de quem é quem. Né? Antigamente não tinha piquete, às vezes as fazendas eram campo aberto, os animais podiam se misturar, então o pessoal marcava o seu cavalo. Mas, ó, esse é meu, aqui está aqui a prova, tem uma marca. Eles esquentavam ferro, né, e carimbavam, né, o corpo do cavalo ou da vaca para ser marcada. Né? E cada fazenda, cada dono, ele tinha uma marca diferente das outras. Então aqui é uma alusão, Deus marca os dele, para dizer, esses, né, são meus, esses são os meus. Ele está falando de uma marca. Nós vamos ver muito, aqui parei nesse ponto, estacionei aqui, porque essa questão de marcar, colocar um selo, né, na fronte, depois na mão, nós vamos ver outras vezes, tá? Mas vai ser gravado um nome, isso é simbólico, pode ser, né? Simbólico, mas é revelador. Né? Claro que é uma marca espiritual, mas que Deus conhece. O mundo espiritual conhece. Não só Deus, como Satanás, os anjos, os demônios vão conhecer essa marca. Né? É porque é Deus que bota. Claro que não é uma marca física, mas é uma marca espiritual que o mundo espiritual vai conhecer. Né? Então, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, quando fala de Jerusalém na Bíblia, as pessoas pensam no Jerusalém físico lá. Que aquela Jerusalém lá, né, como se fosse Porto Alegre, São Paulo, é uma cidade física privilegiada. Quando está falando de Jerusalém na Bíblia, Jerusalém é espiritual. Jerusalém na Bíblia, o nome Jerusalém significa terra da paz. É uma cidade fundada por Davi, né, para ele viver, ele como o rei crente que ele era, um rei e profeta, para uma terra, um nome cuidadosamente inspirado, ele é um nome inspirado, terra da paz. Então Jerusalém é uma cidade onde a vontade de Deus acontecia, porque ela tinha um rei que era um profeta,
um homem segundo o coração de Deus. Então era uma cidade onde a vontade de Deus acontecia. Em contraste, a cidade de Jerusalém se encontra na Bíblia a cidade da Babilônia, onde o rei ou o imperador da Babilônia era pagão e não adorava o Senhor, onde toda a filosofia, a adoração não era de Deus, não adorava a Deus, adorava a outros deuses, a falsos deuses. Então a Babilônia representa um lugar onde a vontade de Deus não acontece. Jerusalém representa o lugar onde a vontade de Deus acontece. Então não é um lugar físico. Essa nova Jerusalém que desce do céu, né, vai ser quando o lugar todo, esse lugar é um lugar onde a vontade de Deus ocorre, onde as pessoas obedecem. Esse lugar, na Bíblia, é simbolicamente chamado de Jerusalém. Amém? E quando fala de Babilônia, é o lugar onde a vontade de Deus não acontece. 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui, está dizendo uma revelação que a gente não sabe, a gente prefere, nós humanamente falando, a gente prefere a pessoa morna do que a fria, né? Quente, aquele que está falando aqui digamos assim, um calor espiritual. O quente, aquela pessoa que é cheia do espírito. O frio, aquele que não tem. O morno, aquele meio a meio, né? Que gosta das coisas de Deus, mas também gosta das coisas do mundo. E aqui é revelador que Deus não gosta do morno. Ele prefere o frio. Por que será? Porque, pelo que a Bíblia aponta, que tem mais esperança para o frio do que para o morno, para ele se arrepender. Porque o frio sabe que é frio. O morno, ele acha que é quente, né? E Deus não gosta disso. Ele é um religioso, né, que acha que ele está bem na fé, acha que está agradando a Deus, mas ele tem mistura, ele tem contaminação no seu coração, contaminação na sua conduta, contaminação na sua fé que Deus não gosta. E essa contaminação que faz com que o morno seja abominável a Deus. Deus não gosta do morno. Deus, estou a ponto de vomitar da minha boca. Você decide. Quem dera se fosse quente ou frio. Se é quente, seria de Deus. Se é frio, tem esperança, né, de se arrepender. Porque ele sabe que ele é frio. Amém? Isso vale para nós? Vale para nos alertar. Quantos mornos nós temos? Será que eu sou morno? Deus me livre. Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu sou morno, me revela. Eu quero me arrepender. Por favor, me ajuda, Espírito Santo. Será que eu sou morno? Será que eu faço parte dos mornos? Será que eu acho que eu sou um cristão? Que eu sou um discípulo de Jesus Cristo e não sou? Será que o que tem dentro de mim, a luz que tem dentro de mim é uma mera religiosidade? Eu não quero. Eu tenho que fazer uma autoanálise, né? Uma autocrítica. Isso é uma revelação fundamental para a vida que está sendo revelado aqui no livro de Apocalipse, no livro de Revelação. Amém, irmãos? Então, seguindo, versículo 17 agora. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, santidade, né, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aqui, como a vestidura branca nós já vimos, ela significa santidade, roupa branca, santo. Nudez, pessoa que não tem roupa, quer dizer que tem vergonha, né? Nu é um estado vergonhoso, tá nu, né? Então, a pessoa que não tem santidade, que tem pecado, é vergonhoso. O pecado é uma coisa vergonhosa. Então, quem está nu, está sem roupa, é porque está em pecado. Quem está vestido de branco, é porque é santo. Amém?
19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Outra revelação do próprio Jesus. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então a gente tem que saber que nós cristãos, temos uma prova de fogo, para nós provar a nossa fé, que nós recebemos repreensão e disciplina do Senhor. E não podemos querer fugir disso, né? Por quê? Porque esse é o caminho para a nossa salvação. A nossa fé tem que ser provada, né? E quando a gente está errado, Deus, o grande Deus, o amoroso, bondoso Deus, misericordioso, por bondade e amor por nós, Ele nos corrige e disciplina, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Como quem diz assim, Deus está sempre nos querendo, sempre tendo comunhão com a gente. Deus quer ter comunhão com a humanidade toda, com todas as pessoas da terra. E Ele bate, Ele não invade, Ele bate no nosso coração. Aquele que abrir espontaneamente, Jesus entra. E cearei com Ele. O que é ceia? Ceia é janta, né? Comer junto é sinônimo de intimidade. Então, ou seja, Jesus quer ser nosso íntimo para aquele que abrir o coração, né? 21. Ao vencedor deleei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós vamos ficar por aqui hoje e até a próxima quarta, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e Deus abençoe. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá acima do universo,